A ideia de limite de uma função como uma aproximação traz algumas consequências. Algumas delas são os limites laterais e a condição de existência de um limite. Considere a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 4. Considere também o limite quando x tende a 4 da raiz quadrada de x menos 4. Observe que, pelo domínio da função, se x for maior ou igual a 4, f de x existe e seu limite também. Se x for menor que 4, f de x não existe e o seu limite também não. Para representar esse fato, usamos uma notação chamada de limites laterais, dividindo o limite original em duas partes, uma quando x tende a c por valores maiores que c, ou à direita de c, e outra quando x tende a c por valores menores que c, ou à esquerda de c. Dessa forma, o nosso limite da raiz quadrada de x menos 4 quando x tende a 4, é dividido em dois limites diferentes. Um limite quando x tende a 4 pela direita, da raiz quadrada de x menos 4, e um outro limite que é o limite quando x tende a 4 pela esquerda, da raiz quadrada de x menos 4. Observe que o primeiro limite existe, x é maior que 4, pelo domínio da função o limite quando x tende a 4 pela direita existe, já que x é maior que 4, e esse limite é a raiz quadrada de 4 menos 4, que é 0. Porém, o limite quando x tende a 4 pela esquerda, pelo domínio da função, x menor que 4, não faz parte do domínio da função, a função não existe e assim o limite também não existe. O que é a condição de existência do valor limite de uma função ou a condição de existência do limite de uma função? O limite de uma função f de x, quando x tende a c, ele existe. E ele é igual a um valor numérico L se o limite quando x tende a c pela direita e o limite quando x tende a c pela esquerda, esses dois limites eles são iguais, têm o mesmo valor, tanto o limite pela direita é igual a L, como o limite pela esquerda também é igual a L, então esses dois limites eles são iguais, e aí nós podemos afirmar que o valor limite da função é igual a L também. Ou seja, o limite de uma função f de x quando x tende a c é igual a um número L somente se os seus limites laterais, tanto pela direita como pela esquerda, forem iguais e forem iguais a L. Essa é o que nós chamamos a condição de existência de um limite. Vamos verificar a existência dos seguintes limites. Limite de f de x quando x tende a 2, da função f de x igual a x² menos 4 se x for maior ou igual a 2, e x mais 2 se x for menor que 2, uma função dividida em partes. Perceba que nós temos duas partes. Se x for maior ou igual a 2, x² menos 4, se x for menor que 2, x mais 2. Se x for maior ou igual a 2, nós temos que o limite da função f de x, se o x é maior que 2, é o limite de x² menos 4, quando o x tende a 2 pela direita. Substituindo x por 2, 2 ao quadrado 4, 4 menos 4, 0. Então o nosso limite pela direita é igual a 0. Se x for menor que 2, a função é x mais 2, e o limite da função vai ser o limite de x mais 2, quando x tende a 2 pela esquerda, que vai ser substituindo 2 mais 2, que é igual a 4. Perceba que nós temos um limite pela direita igual a 0, um limite pela esquerda igual a 4, são dois limites diferentes e pela condição de existência de limites da função, o limite da função, independente do lado, independente se é pela esquerda ou pela direita, ele não existe, porque o limite pela direita é 0 e o limite pela esquerda é 4. Vamos verificar a existência do limite da função g de x quando x tende a menos 1. Sendo g de x a função dada por 3x² mais 1 se x for maior ou igual a menos 1 e x mais 5 se x for menor que menos 1. Perceba que se x for maior ou igual a menos 1, nós temos que o limite de g de x é o limite de 3x² mais 1, substituindo 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Esse limite é igual a 4. Então, o limite pela direita é igual a 4. Se x for menor que menos 1, nós temos que o limite
da função g de x é o limite de x mais 5, pois a função g de x é igual a x mais 5 se x menor que menos 1. Como x tende a menos 1 pela esquerda, basta substituir menos 1 mais 5, vai dar 4. Perceba que os dois limites são iguais, né? O limite pela direita é 4, limite pela esquerda também é 4. Nessa situação, como os limites laterais são iguais, então o limite da função existe e é igual a 4. Vamos verificar a existência do limite da função h de x, né? O limite de h de x quando x tende a 1. Onde h de x é a função 4x² mais 1 se x for maior que 1, 2 se x for igual a 1, 3x menos 1 se x for menor que 1. Perceba que no primeiro limite que nós vamos calcular, que é o limite pela direita de h de x, o limite é o limite da função 4x² mais 1. Se nós substituirmos o x por 1, já que é o limite quando x tende a 1 pela direita, nós vamos ter 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, o nosso primeiro limite é igual a 5. O segundo limite, se x for menor que 1, nós temos que h de x é 3x menos 1. Então, o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1 pela esquerda é 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, nós temos dois limites diferentes, né? Dois limites diferentes para esta função h. Com isto, como o limite pela direita é diferente do limite pela esquerda, nós temos que o limite da função h de x quando x tende a 1, independente do lado, não existe. Os limites laterais podem ser facilmente visualizados em um gráfico. Considere esse gráfico que representa uma parábola até o ponto em que x igual a 1, y igual a 3, seguida por um segmento de reta partindo de x igual a 1, y igual a 2. Perceba que nessa situação, os limites pela direita e pela esquerda, eles são diferentes. O limite pela direita, perceba quando x se aproxima de 1 pela direita, nós interceptamos o gráfico da reta, e o y se aproxima de 2. Assim, o limite dessa função f de x quando x tende a 1 pela direita é 2. Quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, pela esquerda por valores menores que 1, o gráfico da função é interceptado ali na parábola. E o valor limite da função, quando x tende a 1 pela esquerda, ele é igual a 3. Com isso, nós podemos afirmar que o limite desta função representada no gráfico, quando x tende a 1, ele não existe, pois os seus limites laterais eles são diferentes. Vamos construir o gráfico da função e verificar a existência do limite da função no ponto dado. Considere a função f de x igual a x² menos 1 se x for maior que 2. F de x igual a 1 se x for igual a 2. F de x igual a x mais 1 se x for menor que 2. E o ponto no qual nós vamos verificar a existência do limite da função é o ponto em que x igual a 2. Observe que essa função ela é definida por partes, né? Nós temos uma primeira parte, que é um ramo de uma parábola, né? Uma função, uma parte 1, que é um ramo de uma parábola. Uma segunda parte, que é formada apenas pelo ponto x igual a 2, y igual a 1. E uma terceira parte, que é formada por um segmento de reta, por uma semirreta, x mais 1, se x for menor que 2. Então, nós temos três partes de uma mesma função. O gráfico dessa função é construído a partir de suas partes, separadas pela reta vertical x igual a 2, já que na reta vertical x igual a 2 nós temos a divisão do gráfico em partes. Na primeira parte nós temos um ramo de uma parábola, x² menos 1, se o x for maior que 2. Se nós separarmos alguns pontos, né, se o x for maior que 2, pegando lá 2, 3 e 4... Lembrando que no ponto x igual a 2, y igual a 3, nós temos uma bolinha vazia. Se o x for 2, 2 ao quadrado menos 1 é 3. Se o x for 3, 3 ao quadrado menos 1 é 8. Se o x for 4, 4 ao quadrado menos 1 é 15. E nós temos os pontos para desenhar esse ramo dessa parábola. Uma bolinha vazia, e a partir da bolinha vazia, do lado direito, em que x é maior que 2, nós temos o nosso ramo de parábola.
A segunda parte dessa função é formada por um ponto. Perceba que o f de x é igual a 1 se x for igual a 2. Então nós temos um único pontinho, né, x igual a 2, y igual a 1, que vai ser representado no gráfico através de uma bolinha cheia, em x igual a 2, y igual a 1. E somente isso, essa segunda parte da função é representada apenas por um ponto. A terceira parte da função é uma semirreta com extremidade em x igual a 2. É a função x mais 1 se x for menor que 2. Se nós separarmos alguns pontos, né, x igual a 2, 1 e 0, lembrando que para x igual a 2, 2 mais 1 é 3, nós temos uma bolinha vazia, né, uma bolinha vazia em x igual a 2, y igual a 3, e os pontos, se o x for 1, 1 mais 1, 2, se o x for 0, 0 mais 1, 1. Com isso nós temos uma bolinha vazia, que coincide com a bolinha vazia da parábola, e um segmento de reta, né, que tem por extremidade a bolinha vazia em x igual a 2, y igual a 3. Perceba que a bolinha permanece vazia, porque nós tínhamos a bolinha vazia do ramo de parábola, coincidindo com a bolinha vazia da extremidade da nossa semirreta. Com isso, nós podemos verificar agora os limites, verificar o limite, a existência dos limites laterais. Se os limites laterais forem iguais, nós temos aí o limite da função quando x igual a 2. Perceba quando x tende a 2 pela direita, nós interceptamos o gráfico na altura de y igual a 3. Então, o limite da função f de x quando x tende a 2 pela direita é 3. Quando x tende a 2 pela esquerda, nós interceptamos o gráfico do lado esquerdo próximo do mesmo ponto, próximo de x igual a 2 e y igual a 3. Então, o limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda também é 3. Se os dois limites são iguais, então nós temos que o valor limite da função, pela condição de existência de um limite, o valor limite da função f de x quando x tende a 2 é igual a 3.